Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda foi a seguinte: tinha vários amigos na faculdade, pessoas que eram mais velhas do que eu tinha conhecido na empresa júnior, que estavam fazendo outras coisas na vida também, e estavam se formando, né? E aí, amigos que você se preocupa, e aí, cara, pô, se formou, e aí como é que tá a vida? Aí ele, mano, não consegui nem emprego ainda, cara. Tô esperando aquela proposta de estágio lá do programa de trainee, mas sei lá, vou trabalhar com outra coisa. E aí o que acontece? A pessoa passa 5 anos, no mínimo, tá? Porque normalmente em engenharia a galera se forma mais do que isso. No mínimo 5 anos, com dificuldade do caceta, mano, estudando cálculo todo dia, essas coisas que eu te falei, pra conseguir ter finalmente o diploma e, cumprindo todos os crachás que a sociedade impôs, finalmente viver bem, tá bem de vida, e não consegue emprego. Ou então, se consegue, vai ser desrelacionado à área do qual ela se formou. Ou então, se consegue, vai ser para ser contratado numa posição inferior daquilo que o diploma dela teve. Por exemplo, um engenheiro que é contratado como analista, porque existem muitos outros engenheiros muito mais experientes que estão aceitando ganhar o piso de um engenheiro recém-formado. Mas por que isso acontece? É porque os empregadores são seres opressores capitalistas que querem o mal de todos e estão desesperadamente procurando lucros? Não, cara. É lei da oferta e da procura, pô. Lei de livre mercado. A gente não tem pessoas suficientemente aptas a abrir empresas para absorver toda essa demanda. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que acontece? O valor que essas várias pessoas têm ao se formar diminui, é pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. E eu acho que nessa defasagem, me permite me interromper, é a formação dessas pessoas. Existe, da mesma maneira que existe uma defasagem, existe uma carência em alguns segmentos da sociedade. Por exemplo, como que você descobre, por exemplo, sei lá, que desenvolvedores talvez não, desenvolvedores é uma dificuldade, mas profissionais de product owner. Legal. Como é que você vai descobrir um product owner hoje? Depois que ele sai da faculdade. Depois que ele sai da faculdade? Não vai. Então, a minha pergunta é: o sistema de ensino brasileiro está completamente falido? Então, eu sei que é difícil. Eu não quero que ninguém tire isso meu de fora de contexto, entendeu? Tá, mas eu acho que é o seguinte, cara. A nossa sociedade valoriza um modelo de ensino que foi criado para suprir a necessidade de uma sociedade de 150 anos atrás. Por quê? No modelo de revoluções industriais, onde as máquinas estavam tomando conta do processo produtivo, os artesãos deixavam de tomar conta do processo produtivo e davam lugar à esteira de produção, o que aconteceu é que os empresários, os detentores dos bens de produção, eles precisavam de pessoas com cabeça apta a trabalhar de uma forma segmentada, repetitiva e cíclica nas suas indústrias. Ou seja, o modelo de ensino foi pautado, foi criado para suprir essa necessidade, para formar pessoas que tinham cabeça de saber como atuar numa esteira de produção. Ou seja, pessoas absolutamente especialistas. O reflexo dessa criação a gente vê até hoje. Hoje, quando você vai fazer medicina, você passa 6 anos na faculdade de medicina, depois você passa mais 5 anos na residência. Cada dia que passa, você se torna mais especialista. O que acontece? Ou eventualmente mais obsoleto. Ou eventualmente mais Sabe obsoleto. Porque é um meio tão nichado, é um mindset tão preparado com um formato antigo, né, de 150 anos atrás. Como é que você vai ter senso crítico para ver o que está acontecendo no mundo e se adaptar às circunstâncias? Você sabe fazer aquilo? Faz isso daqui desse jeito aqui. Eu faço esse desse jeito aqui, eu aprendi. Agora faz desse... Não, esse daqui eu não sei. Não, mano, a ideia é pensar que hoje as demandas do mundo são completamente diferentes daquelas de 150 anos atrás. Claro. A gente tem outros problemas. A gente não vive mais na indústria. A gente precisa de pessoas que têm cabeça pensante, que conseguem identificar os problemas do mundo e tirar conclusões sobre o que fazer para resolver esses problemas. Como é que você consegue? Cara, isso é a cabeça do empreendedor. Só que as pessoas falam, eu não quero empreender, não é para mim. Irmão, empreender é qualquer um. E empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, cara. Empreender é uma filosofia de vida. É você tapar do que está acontecendo no mundo. É você ser cético para entender a causa do que aquilo que você viu ali gerou. Então, o que gerou aquilo que você está vendo? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Existe alguma coisa que você individualmente pode fazer para melhorar? Da sua parte, sabe?
Porque quando você é um ser pensante, você olha numa perspectiva muito mais macro. Você deixa de ser um ser absolutamente egoísta, individualista, e você passa a pensar no todo. Isso é muito bonito de pensar, mas é algo que a gente não é ensinado. Tendo em vista esses dois problemas, esses dois pilares, educação financeira e defasagem do conhecimento relacionado a negócios que a gente não tem, eu pensei, putz, mano, eu tive o privilégio de aprender sobre essas duas coisas. Uma por causa de uma tragédia que aconteceu com meu pai, a outra por causa de um acaso, de eu entrar na faculdade e me deparar com esse processo seletivo que eu achei que fosse legal de eu participar. Só que eu acabei me desenvolvendo bastante nessas áreas que o ensino tradicional não ensinava. E o que aconteceu foi que eu falei, putz, vou começar a falar disso daqui, que hoje é visto como um conteúdo passado por pessoas engravatadas e super formais, por exemplo, por um negócio, você vai falar um grande empresário, um cara de sucesso, muito distante da realidade de uma pessoa normal. Educação financeira, um economista também engravatado que vai falar na Globo News, e tal. É muito distante. Eu falo, cara, vou falar pra gente que nem eu, moleque que fala com gíria, carioca, que não tá nem aí se as pessoas não vão rir das minhas piadas. Eu só vou falar porque eu quero passar conteúdo de uma forma que eu sei que é fácil e eu sei que eu consigo. Porque é genuíno, porque é verdadeiro e porque é desprendido de expectativas, né? Exemplo, foi o favelado investidor. Como que você pode imaginar um menino vindo da favela que sentou aqui onde você está sentado e disse para mim que o dia mais feliz da vida dele foi quando ele levou a mãe, que é assistente de serviços gerais, e falou, mãe, pode entrar no mercado, hoje no supermercado, e comprar o que você quiser, pode encher 2 carrinhos, porque a gente tem dinheiro para pagar. E isso ele me disse que aconteceu faz pouco tempo. Nossa, sabe? E se conectar. E melhor, não é só a própria história. É uma preocupação tão genuína com o todo, e o resultado dele está vinculado ao valor que ele entrega para o todo, que ele transforma a vida de um monte. Exatamente. Porque ele tem a retórica, o discurso que atinge os moleques que vieram do mesmo nicho que ele, e ele transforma por meio desse tipo de educação. É verdade. Que é o que você está fazendo. É verdade, cara. Né? Isso que é bonito do marketing digital, da produção de conteúdo. Pô, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, cara. Quando eu comecei, já tinha o Thiago Nigro, que me deu esses primeiros passos. Já tinha a Natália Arcuri, já tinha o Bruno Perini, Pete Money, Fábio Roto, todas as pessoas, né? Hoje ainda tem o Favelado Investidor, Claro. tem Nath Finanças, tem o Kid Investor. Tantas pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Mas elas falam para um público diferente, porque elas falam do seu jeito, sabe? E tem espaço para todo mundo. Exatamente. Porque quando a maré sobe, todos os barcos que estão na maré sobem juntos. Sobem juntos, cara. Pô, fiquei até arrepiado, velho. Sabe por quê? Porque é muito simples. Às vezes, é um favor que você está fazendo as pessoas que não te conhecem ainda, você começar a produzir conteúdo, porque tem muita gente que vai se identificar com você. Quando eu comecei a fazer o vídeo no YouTube, eu falei, cara, eu acho que não tem alguém que compre ali o meu perfil. Acho que tem um público aqui desatendido, pô. E realmente, se você pega um Analytics lá do meu Instagram, do YouTube, hoje você vê, cara, 70% do meu público tem entre 18 e 30 anos de idade. 70%. 70% do meu público, cara. 20% é a galera sub-18, 10% é a galera que tá mais de 50 por aí, sabe? Sei. É assim, então, exatamente eu. São pessoas que se identificam comigo, porque parecem comigo, sabe? Então, porque é você traz um frescor, você tem uma cabeça arejada que se conecta exatamente com o mindset dessa galera e gera transformação, e tudo bem. E você imagina se você parasse para pensar que você não teria mais espaço, porque já existe o Thiago Nigro, já existe o Serbasi, já existe a Nath Arcuri, você imaginou? Que loucura que poderia ser. E, cara, provavelmente eu não teria nem começado, porque essas foram as pessoas que me deram os primeiros passos no mundo de educação financeira e mostraram que existia um mundo novo a ser descoberto e possivelmente que eu poderia ser mais um agente de mudança nesse mercado. Se eu não tivesse tido contato com eles, cara, não é que eu ia ter um mar azul pra mim. Não, provavelmente não ia ter nem jogos de negócio, entendeu? Ou seja, foi justamente o fato de um ou vários players começarem que possibilitou com que o mercado crescesse como um todo e abrangesse cada vez mais pessoas.